Salve galera do Super a Prova, professor Betão, para a resolução de mais um exercício proposto da nossa aula 6, uma aula muito importante, não é isso? Sobre porcentagem. Vamos a ele, olha lá. O fisiologista francês Jean Poiseuille, né, estabeleceu na primeira metade do século XIX que o fluxo de sangue por meio de um vaso sanguíneo em uma pessoa é diretamente proporcional. Opa, assuntinho aí que, né, a gente já bateu muito nessa tecla. É diretamente proporcional à quarta potência da medida do raio desse vaso. Não é? Suponha que um médico efetuando uma angioplastia aumentou em 10% o raio de um vaso sanguíneo de seu paciente. O aumento percentual esperado do fluxo por esse vaso está entre, olha, chique exercício, hein? Tá? Então, ele estabeleceu na primeira metade do século, né, que o fluxo de sangue por meio do vaso de uma pessoa é diretamente proporcional à quarta potência da medida do raio desse vaso. E ele vai aumentar, né, em 10% o raio desse vaso e quer saber o aumento percentual esperado para o fluxo sanguíneo nesse vaso, ok? Muito bem. Então, olha lá. Sejam F o fluxo, R o raio na situação inicial. Correto? Então, se F, que é esse fluxo, é diretamente proporcional à quarta potência do raio, você se lembra, nós podemos escrever que F é igual a uma constante que multiplica o raio elevado à quarta potência. Lembram-se que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é uma constante. Betão, você está falando em razão e tem um produto aqui? É, mas você se lembra que se eu pegar F, olha lá, e dividir por o raio à quarta potência, isso aqui me dá uma constante. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando os valores dessas grandezas, quando a razão entre os valores dessas grandezas é uma constante. Tá certo? Para não escrever na forma de razão, então a gente já escreve F igual a K vezes o raio elevado à quarta potência. Após o aumento, olha como é importante a questão do aumento percentual. Nós estamos chamando agora o raio, nessa nova situação, de R1. Ele é 10% maior do que o raio, né, do vaso sanguíneo na situação inicial. Como é 10% maior, nós vamos utilizar o nosso fator de aumento, 1 mais 0,1, 1,1 vezes R. Olha a importância disso então, tá? Então a gente já usa o fator de aumento. Depois, o fluxo sanguíneo, então, nessa nova situação, que a gente está chamando de F1, vai ser então igual a, olha, vamos olhar lá, só que agora eu estou numa nova situação chamada de F1, que é o fluxo sanguíneo nessa nova situação, com o novo raio. Ele vai ser K, que é a nossa constante, 1,1 R, porque agora o raio foi aumentado em 10% nessa nova situação, elevado à quarta potência. Então veja, pessoal, a importância de nós conhecermos, né? Em todas as aulas que nós tivemos aí, vamos trabalhar, né, fortemente nessa questão das grandezas, né, direta e inversamente proporcionais, e tudo isso foi muito bem trabalhado, né, estejam sempre atentos a isso, a importância da gente começar bem o nosso exercício, tá certo? Então, nessa nova situação, o fluxo sanguíneo vai ser K, 1,1 R elevado à quarta potência. K, 1,1 elevado à quarta potência, 1,21, olha lá, R elevado à quarta. Evidentemente, moçada, que alguns exercícios têm algumas situações a mais de contas para fazer, mas é preciso ter paciência, né? A gente não tem uma calculadora do lado, mas com, né, com tranquilidade a gente vai fazendo 1,1 vezes 1,1, né? Fazendo as continhas. Então nós temos que F1 nessa nova situação vai ser igual a K 1,21 R elevado à quarta. Veja bem, se eu juntar K vezes R à quarta, eu tenho o fluxo sanguíneo na situação inicial. Perfeito? Então o fluxo sanguíneo nessa nova situação vai ser 1,21 vezes F, que é o fluxo sanguíneo na situação inicial. Bom, mas o que significa 1,21? Olha lá que interessante a questão do nosso aumento percentual. 1,21 nada mais é do que 1 mais 0,21, certo? 1 de 100%, 0,21, 21% foi o que aumentou no fluxo sanguíneo dessa pessoa, tá certo? Então, com o aumento do raio, tá, em 10%, houve um aumento do fluxo sanguíneo, né, para essa pessoa de 21%. Então, olha, é muito interessante. Por que essa diferença? Né? Porque o fluxo sanguíneo não aumenta linearmente com o raio. Ele aumenta com a quarta potência da medida do raio.
Interessante, fica de olho, faz esse exercício, veja, reveja. Você vai longe. Um abraço, até a próxima.